Diz lá, quando você for orar, feche a porta lá do seu quarto e ora e fale com Deus em secreto. Significa não fale para os outros ouvirem. Aquilo que você deve fazer, não deve fazer para mostrar às outras pessoas. Fique calado, não diga nada. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filatérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam o primeiro lugar, o lugar lá mais à frente na igreja, para serem vistos. O lugar lá mais à frente é o lugar que eles vão escolher. Eles vão escolher as primeiras cadeiras, as cadeiras do destaque. Versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Eles querem destaque. Querem ser chamados de pastores. Querem que quando vão a passar, possamos chamá-los pastor. E chamarmos eles pelo nome deles. Imaginar que se chama João, ou chama-se Raul, ou chama-se Fernando, ou Francisco, ou Marta, ou Carla. E eles querem ser chamados de Pastora Carla, Pastor Fernando, Pastor João. E se você chamar de João, ele vai dizer, olha, não me chamo João, chame-me de pastor. Eles vão querer ser chamados de pastores. Uma das virtudes, por exemplo, da Igreja Logos é que você pode tratar o pastor Ricardo por Ricardo. E você pode tratar o pastor Jim por Jim. Versículo 11 diz assim: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós... Lucas 16, versículo 14. E nós vimos há pouco, e esta passagem realça aqui outra coisa muito importante. Lucas 16, 14, vamos ler juntos. E os fariseus, que eram avarentos, ou seja, amavam o dinheiro, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Uma das características do fariseu, ou de uma pessoa tomada com um espírito fariseístico, uma pessoa desviada, e ainda por cima anda na igreja, ouviam todas estas coisas que Jesus dizia e zombavam dele. Diga, e zombavam dele. Outra vez, e zombavam dele. Pessoas na igreja olham para os outros irmãos e gozam deles. Descrédito. Olham com olhos de cima. Assim, olha aquele. Agora está armado em espiritual. Vai lá, diz lá então, tua profecia. Para eu ver, o que é que tu vais dizer? Isso não é de Deus? Zombam dos outros. Uma vez estava numa certa igreja evangélica, não vou dizer o nome, e um filho de um pastor chegou todo cheio de alegria, com grande regozijo,
disse-me, foi-me contar, que eu não sabia, que a bolha da Igreja Cristã Maná, aquela igreja, aquela estrutura que eles tinham no Tujal, que tinha ido abaixo pela Câmara, ou o que é que foi? E quando ele me contou aquilo, eu fiquei tão triste comigo mesmo, e até falei com ele. Fiquei triste comigo por ele ter dito aquilo, porque ele estava todo contente por aquilo ter caído. Ele veio com voz de escárnio, porque desconsiderava a Igreja Maná. E há irmãos que desconsideram as outras igrejas. Há irmãos, por exemplo, que desconsideram a Igreja Universal. Pois eu vou dizer, querido irmão, você não desconsidera igreja nenhuma porque você não conhece o coração do Bispo de Macedo. Você não conhece. Por muito que você conheça alguns dos seus atos ou algumas das coisas que ele faz, a Bíblia não lhe diz que você deve condenar essa pessoa. A Bíblia não lhe ensina isso. Nós devemos orar por essas pessoas. Não devemos falar mal delas. Não vos entregueis ao espírito de maldizer. Para que é 1 Timóteo 5,14. Ouvindo todas estas coisas e zombavam dele. Gozam com os cristãos. Cristãos a gozar com cristãos. Olha, agora anda armado em pastor. Aquele. Lucas mostra precisamente que esta é uma das características dos judeus. Mateus 16:16. Aliás, 16:1. Mateus 16:1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Os fariseus e os saduceus eram pessoas que faziam coisas para tentar a outra pessoa. Para ver, deixa cá ver o que é que isto dá. São pessoas cristãs que chegam ao pé de si com perguntas de engodo. Com perguntas com segundas intenções.